Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Hoje nós iremos refletir em Provérbios 21, 31. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 31, vai dizer assim: Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. E quando a gente pensa em cavalo, talvez nos nossos dias atuais isso não faça muito sentido pra gente. E é por isso que é tão importante, principalmente no estudo bíblico, a gente buscar o contexto histórico-social, o contexto em que aquele texto determinado foi escrito. E nesse tempo em que o texto de Provérbios foi escrito, cavalo, ele era um sinônimo de força. E até hoje talvez possa ser, mas querendo ou não, já não é tão utilizado quanto era naquela época. Então, os reis que eram poderosos e que tinham grande influência e poderio militar, eles possuíam cavalos e a força deles era medida pela quantidade de cavalos que eles tinham. Porém, era necessário que esse cavalo fosse preparado. Por isso que aqui está escrito: prepare-se o cavalo para o dia da batalha. Se o cavalo não for preparado, como é que ele iria batalhar? Como é que ele irá batalhar e vencer a guerra? Ajudar aquele exército a vencer a guerra e a ser feito campeão. Não haveria essa possibilidade. Então, é por isso que é necessário que o cavalo seja preparado para o dia da batalha. Contudo, ele não é o primordial. Ele não é o que é mais necessário. E você vai entender o que eu estou falando aqui no decorrer do episódio. Mas se a gente olhar na Bíblia, pelas passagens bíblicas, especialmente no Antigo Testamento, a gente vai encontrar passagens em que, apesar de o exército inimigo ser grande e possuir, uma grandíssima força militar, esse exército ainda vai perder. E o que faz com que esse exército inimigo perca a guerra é o Senhor que está com eles. Vejamos na passagem quando o faraó ele sai com o seu exército contra o povo de Israel. E o povo de Israel, sendo liderado por Moisés, ele se encontra sem saída, ele se encontra meio que desamparado. Talvez na nossa mentalidade humana, e até mesmo os israelitas naquele tempo, talvez pensassem que acabou tudo, porque na frente deles estava o Mar Vermelho. Eles não tinham para onde correr para os lados, porque o exército inimigo, o exército de Faraó, estava cercando todos eles, e eles vinham em peso, eles vinham em massa atrás do povo de Israel, literalmente para matar, para assassinar aquele povo que havia sido libertado do Egito, da escravidão em que eles antes estavam submetidos. Porém, Deus sempre esteve com o povo de Israel. Deus, em sua infinita misericórdia, em sua fidelidade, ele sempre esteve com o povo de Israel e ele direcionou Moisés naquele momento. Então, o que fez a diferença para que o povo israelita não fosse morto pelo povo egípcio foi a presença do Deus de Israel. Foi a direção que ele deu a Moisés, seu servo, para que ele cresce na provisão que Deus estava dando àquele povo, àquela nação. E aqui a gente vê mais uma vez como que Deus confirma o chamado de Moisés, em que ele não deixa ele sozinho, mas que a cada momento Deus direciona Moisés de acordo com aquilo que ele deveria fazer. E Moisés obedece e o povo passa pelo Mar Vermelho. E aqueles tantos cavalos, aqueles carros de guerra do povo egípcio que vinha sobre eles foi afogado no mar. E não apenas essa passagem, mas também a gente pode encontrar isso quando Sísera, eu já fiz um episódio aqui sobre Débora, sobre Jael, que são mulheres que estavam presentes nesse contexto. Mas o que acontecia era que Sísera, que era comandante do exército do rei Jabim, que estava contra o povo de Israel, Sísera, ele decidiu atacar. E ele tinha muitos soldados, ele tinha muitos cavalos de guerra.
Mas acontece que nenhum deles foi suficiente para livrar Císera da morte. Então, o que eu gostaria de ressaltar aqui e frisar muito bem é que, independente do que nós tenhamos, talvez a gente não tenha nenhum cavalo de guerra sequer, mas se nós temos a presença do Senhor, se nós andamos conforme o querer e a palavra dele, certamente nós seremos vitoriosos. A palavra de Deus diz em Romanos 8, em Jesus, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então a vitória ela não pode vir de nenhum outro lugar, senão da cruz do Calvário, senão de Cristo Jesus, que morreu por nós e ressuscitou como prova de que é o Filho de Deus. E independente de quantos cavalos de guerra existam, de quantos carros de guerra existam à sua volta, se você é filho de Deus, tenha certeza de que você não vai passar por isso sozinho e de que Deus tem um propósito muito maior nisso que você está vivendo. É necessário que nós confiemos no Senhor. Em Salmos, no Salmo 20, no verso 7 e 8, vai dizer assim: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. E que nós venhamos, através dessa palavra, nos lembrar de que se nós estamos de pé hoje, não é por nosso mérito, não é pela força do nosso braço, mas é pela misericórdia e pela graça de Deus. Nada além disso. A salvação, a própria salvação nos foi dada de graça, apesar de o preço não ter sido de graça, de ter custado o precioso, puro sangue do Senhor Jesus. Mas a nós, ela foi dada de graça. Então, que nós venhamos nos lembrar de que a nossa confiança e de que o nosso socorro, ele vem do Senhor, de que nós devemos e podemos confiar nele, de que Deus é um Deus digno de confiança, em que nós precisamos confiar, porque não há lugar mais seguro do que na presença dele. Nós podemos depender dele plenamente e confiar a ele tudo aquilo que nós precisamos, tendo a certeza de que ele há de cumprir, de que ele há de corresponder àquilo que nós tanto necessitamos. E se você ainda não conhece esse Deus, se você ainda não provou desse amor, não provou desse cuidado, dessa provisão do Senhor, e talvez você nem ouviu falar de Cristo, essa é a primeira vez que você esteja escutando, mas saiba de que você é valioso para Deus, de que sua alma vale mais que o mundo inteiro, sua alma custou o sangue de Cristo. Então você não é qualquer um, mas Cristo te comprou. E para que você aceite esse sacrifício de Cristo, basta você crer em seu coração de que Jesus é o Filho de Deus. Basta você crer e confessar com a sua boca de que Jesus é o Senhor. E você será salvo. Eu gostaria de brevemente orar com você, caso você esteja tomando essa decisão de decidir caminhar com Cristo e segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. E tenha certeza de que, ainda que você não saiba muito bem por onde prosseguir ou onde ir, escolha o caminho certo. Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então escolha o caminho certo, que é Cristo. E certamente Ele vai te direcionar em tudo aquilo que você precisará fazer no futuro. Em toda aquela decisão que você precisa tomar. Mas não deixe de se entregar a Ele e se render completamente. Porque, como eu já disse aqui, não há lugar mais seguro do que nos braços do Pai. Quantas vezes eu procurei em outros lugares, e quem sabe você também já procurou em tantos outros lugares, tantas outras religiões, mas nada, você não encontrou nada que realmente o preencha, nada que realmente o satisfaça. Mas Cristo hoje te faz esse convite para que você vá até Ele. Você que está cansado, você que está oprimido, chegue até Ele e Ele quer trocar de fardo com você. Que você venha decidir hoje, tomar essa decisão de andar em novidade de vida. E se você puder, ore aqui comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está me escutando.
Pai, eu não conheço a realidade dela, eu não conheço onde ela está e nem mesmo como está o seu coração, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E é por isso que eu oro e peço para que o Senhor acompanhe essa pessoa e para que o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre a vida dela e que o teu Espírito Santo realmente traga discernimento ao coração dela e o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, para que ela seja transformada à tua imagem, para que ela venha andar conforme aquilo que o Senhor tem para ela, que são coisas grandes que ela nem mesmo imagina. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, @palavra do evangelho. O link tá aqui embaixo na descrição do episódio. E até a próxima semana.